Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da Sanepar, empresa do setor de saneamento, que vem em queda nos últimos meses. Esse é aquele tipo de empresa que todo mundo quer comprar, mas tem medo. Então agora a gente vai fazer a análise completa, sem enrolação. Meu nome é Fernando e esse aqui é o Rapidinhas de Investimento. Vamos dividir essa análise em 5 grupos de indicadores. Os indicadores de valuation, de endividamento, rentabilidade, eficiência e de crescimento. E no final ainda vamos fazer um ranking para posicionar as melhores empresas, claro, dentro dos nossos quesitos. Então é isso, fica aí. Vamos começar então falando sobre o preço da ação, que hoje está em R$ 4,07. Vamos dar uma olhada agora aqui no gráfico do preço, para ver qual foi a variação dela. A gente repara que no pico do preço, no dia 4 de março de 2020, ela estava custando R$ 6,75. E de março de 2020 até agora, março de 2022, ela caiu 40%. Realmente uma queda muito grande. Olhando nesse último ano, a gente consegue ver que ela estava aproximadamente R$ 4,14 e hoje é R$ 4,07. Ela não teve uma variação muito grande. Então a gente consegue perceber que tem um ano mais ou menos que essa ação está andando de lado. Claro, com as suas subidas e descidas, como sempre, mas agora nesses últimos meses, um grande crescimento. O primeiro indicador de valuation que a gente vai analisar é o Dividend Yield, que é uma relação entre o preço da ação e o quanto ela distribui por proventos. Proventos, para quem não sabe, são a soma dos juros sobre o capital próprio e dividendos que a empresa distribui para os acionistas. Então se a gente reparar aqui nos indicadores, o Dividend Yield dela hoje está em 5,46. Vamos dar uma olhada agora no gráfico dela para ver como é que foram os últimos anos. Bom, se a gente olhar aqui, o ano de 2016 foi o ano que iniciou um processo de estagnação da relação entre o preço da ação e os dividendos distribuídos. A gente pode reparar que a média dela é de 6,46% e que nesses últimos anos ela tem distribuído de 4,04% até mais ou menos 6,36%. Ou seja, hoje ela está um pouco abaixo da sua média histórica. Bom, voltando aqui, a gente consegue ver que a empresa distribuiu nos últimos 12 meses 22 centavos por ação. Bom, vamos dar uma olhada agora no gráfico de distribuição de dividendos. Se a gente reparar, desde 2008 até 2021, a ação vem distribuindo cada vez mais. Sendo que no ano de 2021 distribuiu 22 centavos por ação e em 2008 distribuiu somente 3 centavos por ação. Claro que a gente consegue ver uma queda de 2019 para 2020, mas já vemos também um pouco de crescimento. Vamos ver agora como é que vai ser a distribuição completa de 2022. Bom, outro indicador muito importante para a gente é o payout da Sanepar. Então vamos lá, o que é o payout? É quantos por cento dos lucros da ação são distribuídos em dividendos para nós acionistas. O ideal é que a empresa não distribua mais de 100% dos seus lucros, ou seja, o payout deve ser menor do que 100%. Bom, obviamente não é o ideal que a empresa distribua mais parte do lucro do que ela arrecada. Bom, pensando por esse lado, a gente consegue ver que a máxima distribuição do payout foi de 47,49%, o que é bastante positivo, mostrando que aproximadamente 53% dos lucros ainda ficam na empresa para serem reinvestidos internamente. Outro ponto positivo é que a gente consegue ver uma queda na distribuição dos lucros, o que indica que a empresa continua distribuindo bons dividendos, mesmo distribuindo uma menor parte dos seus lucros. Sendo então que hoje a Sanepar está com um payout menor do que a sua média histórica, que é de 41,94%, o que é muito positivo mesmo. Bom, um ponto importante aqui que normalmente as pessoas não falam é sobre o tag along, que é o grau de proteção ao acionista minoritário. O ideal é que a empresa tenha 100% de tag along. Nesse caso, a Sanepar atinge as suas metas. Bom, outro indicador importante para a gente de valuation é o P sobre L, que é uma relação entre o preço da ação e o lucro da empresa. Esse indicador mostra para a gente em mais ou menos quanto tempo a empresa nos pagará de volta em lucros o que nós investimos nela. Vamos dar uma olhada agora então no gráfico do P sobre L. Bom, a gente consegue ver aqui no gráfico que é uma ação que oscila bastante com relação ao preço e o lucro da empresa. A gente consegue ver que de 2015
até 2016 teve um grande crescimento, de 2017 até 2018 teve uma queda, e nesse momento, desde 2019, o PL caiu bastante. O que isso significa? Que ela está valendo mais a pena com relação ao seu lucro. O preço da ação com relação ao lucro está mais barato, sendo possivelmente um custo-benefício melhor. O ideal para um PL positivo, né, um PL para ser considerado uma ação barata, é que ele esteja abaixo de 15. Hoje a ação está em 5,22, que é realmente bastante positivo para quem está buscando uma empresa que é barata com relação aos seus lucros. Bom, outro indicador bastante importante para a gente é o P sobre VP, que é uma relação entre o preço da ação e o valor do patrimônio da empresa. O ideal para uma empresa barata é que o seu P sobre VP esteja abaixo de 1,5. Nesse caso, em 0,79, é considerado bastante baixo, ou seja, a ação está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Com isso, se a empresa tivesse uma liquidação total e vendesse todo o seu patrimônio e distribuísse aos seus acionistas em devolução, os acionistas receberiam aproximadamente 20% a mais do que o preço que está custando hoje. Vamos dar uma olhada agora aqui no gráfico do P sobre VP. Uma das coisas mais importantes que a gente vê aqui é que a média do P sobre VP da Sanepar é de 0,98, o que indica pra gente que em grande parte das vezes ela é negociada abaixo do seu valor patrimonial. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Bom, a gente consegue ver aqui que desde 2019 até agora houve uma grande queda no indicador e hoje a ação está abaixo da sua média histórica. Isso é um ponto positivo para quem está buscando uma ação barata com relação ao seu valor patrimonial. Entrando agora nos indicadores de endividamento. Vamos falar agora sobre a dívida líquida sobre patrimônio líquido, que é uma relação entre a dívida da empresa e o patrimônio da empresa. O ideal é que esse indicador ele seja menor do que 1. Hoje, em 0,4, mostra pra gente que a ação está com a dívida bastante controlada. Vamos dar uma olhada agora aqui no gráfico para comprovar se é isso mesmo. Bom, aqui no gráfico a gente consegue ver muita estabilidade nesse controle da dívida. Desde 2016, a ação apresenta aproximadamente 0,40 de dívida líquida sobre patrimônio líquido. Bastante controle sobre o endividamento. Se a gente reparar aqui, a média é de 0,42 e atualmente está em 0,40. O que é bom, mas é praticamente a mesma coisa do que a média. Muita estabilidade no seu controle de dívidas. Outro indicador importante de endividamento é a dívida líquida sobre o EBITDA, que indica pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa conseguiria pagar as suas dívidas se ela utilizasse o EBITDA inteiro para esse pagamento. Nesse caso, o ideal é que o indicador seja menor do que 3, o que indica que a empresa pagaria suas dívidas em até 3 anos. Hoje está em 1,38, o que significa que a empresa pagaria suas dívidas em mais ou menos 1 ano e 4 meses. Vamos dar uma olhada agora no gráfico do indicador. Bom, a gente consegue ver nesse gráfico aqui que o indicador vem em queda, o que é muito positivo, só mostrando que a empresa tem cada vez mais controle de suas dívidas. Como sempre, a gente analisa a média do indicador, que é de 1,61 e hoje está em 1,38, e quanto mais baixo, melhor. Outro indicador de endividamento importante são os passivos sobre os ativos, que é uma relação simples entre a quantidade de passivos da empresa e os ativos da empresa. Ou seja, se o indicador for maior do que 1, indica que a empresa tem mais passivos do que ativos. E se for menor do que 1, indica que a empresa tem mais ativos do que passivos. Nesse caso, a gente consegue ver que em 0,47 a empresa tem mais ativos do que passivos. Vamos dar uma analisada agora no gráfico dos passivos sobre ativos e ver se isso é constante. Acho que constância é a palavra que define esse indicador, sendo que hoje ele está abaixo da sua média histórica, que é de 0,52. Sendo assim, esse é um ponto bastante positivo também. O quarto indicador de endividamento importante é a liquidez corrente, que mostra pra gente a capacidade que a empresa tem de pagar as suas dívidas no curto prazo, sendo ela ativo circulante sobre passivo circulante. O ativo circulante são os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses, e os passivos circulantes são passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 1, para que ele consiga pagar os seus passivos dos próximos 12 meses com os ativos dos mesmos 12 meses.
Bom, vamos dar uma olhada aqui no gráfico agora para ver os últimos anos. Bom, se você reparar, desde 2018 até hoje, o gráfico vem mostrando uma grande subida. O que indica pra gente que o ativo circulante vem crescendo ou o passivo circulante vem diminuindo, o que é um ponto positivo de qualquer maneira. Vamos entrar agora nos indicadores de eficiência, começando com a margem EBIT, que é uma relação entre o EBIT da empresa e a sua receita inicial. Lembrando que o EBIT são os lucros da empresa antes que sejam pagos os juros das dívidas e os seus impostos. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%. Hoje, em 36,10%, é muito positivo. Vamos dar uma olhada agora no seu gráfico. Bom, nesse gráfico a gente consegue ver uma subida constante no indicador, indicando uma melhoria grande da eficiência do EBIT da empresa, o que é muito positivo. O outro indicador de eficiência que a gente vai olhar aqui é a margem líquida. Acho que é a queridinha de muitos dos investidores. Ela mostra pra gente uma relação entre o lucro líquido da empresa e a sua receita líquida. O ideal dela é que ela também seja acima de 10%. Aqui em 22,63% é muito positivo mesmo. Bom, vamos dar uma olhada agora no gráfico do indicador. A gente consegue ver aqui que, assim como o indicador anterior, a margem líquida vem crescendo gradativamente, gerando muito mais eficiência para a empresa. Como sempre, a gente avalia a média do indicador e o ponto atual. Hoje, o indicador mostra que a eficiência é maior do que a sua média histórica, o que é um ponto extremamente positivo. Bom, vamos dar uma olhada agora nos indicadores de rentabilidade. Começando aqui com o ROI, que é uma relação entre o lucro da empresa e o seu patrimônio líquido. Quando eu digo lucro, nesse caso, eu quero dizer o lucro líquido. E o ideal é que esse indicador seja acima de 10%. Estamos hoje em 15,05%, que é bastante positivo. Vamos dar uma olhada agora no seu gráfico? Dando uma olhada rápida, a gente consegue ver que, assim como os outros indicadores, a porcentagem do indicador vem crescendo bastante nos últimos anos. E também conseguimos ver que a sua média histórica é de 12,26% e hoje está em 15,05%, acima da sua média histórica, mais um ponto para a Sanepar. E agora o segundo indicador importante de rentabilidade para a gente, o ROIC, que é representado por EBIT menos impostos sobre patrimônio líquido mais o seu endividamento. Ele mostra pra gente a rentabilidade que a empresa é capaz de gerar com relação a todo o capital investido nela, inclusive as suas dívidas. O ideal é que esse indicador seja também acima de 10%. Hoje, em 12,16%, é muito positivo, assim como a maioria dos indicadores passados. Vamos dar uma olhada agora no seu gráfico, que conseguimos ver que nos últimos anos, pelo menos desde 2015, o indicador vem subindo positivamente, estando hoje em 12,16% e tendo uma média histórica de 11,04%, o que significa que está positivamente posicionado nesse momento. Agora vamos falar dos indicadores de crescimento, tendo como primeiro o CAGR das receitas dos últimos 5 anos, que indica para a gente uma média ponderada do crescimento das receitas nos últimos 5 anos. O ideal é sempre que seja acima de 5%, estando hoje em 8,40%, o que é muito positivo. Vamos dar uma olhada então agora no seu gráfico. Olha aí, encontramos um ponto negativo na Sanepar. A gente consegue ver que o crescimento das receitas vem diminuindo constantemente nos últimos anos. E a gente consegue ver agora que, nesse caso, hoje, o indicador está abaixo da sua média histórica. Esse é um ponto negativo. Nesse caso, está indicando para a gente que as receitas da empresa estão diminuindo ano a ano. Isso realmente não é muito bom. Então vamos ficar de olho aí nos próximos anos para a gente ver se esse indicador começa a cair mais ou se ele volta a subir. O segundo indicador de crescimento que a gente vai avaliar aqui agora é o CAGR dos lucros dos últimos 5 anos, que, assim como o indicador anterior, indica para a gente uma média ponderada, só que agora dos lucros da empresa. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 5%. Hoje está positivo em 13,44%. Muito bom. Mas mais uma vez, vamos dar uma olhada no seu gráfico.
Bom, aqui diferente do indicador anterior, que era de receitas, a gente está vendo agora sobre os lucros. E a gente consegue ver que há uma oscilação. Então, nesse caso, a gente consegue perceber que o lucro de 2017 até 2019 teve um crescimento, mostrando melhoria da eficiência da empresa. E a gente consegue perceber de 2019 até 2021 que o crescimento dos lucros caiu. Então, nesse caso, é mais uma vez para ficarmos de olho. Então, olhando como sempre, o atual em 13,44% e a sua média histórica em 18,75%, conseguimos ver que hoje está abaixo da sua média, que é um ponto negativo para a Sanepar. Bom, então essa foi a análise bem criteriosa da ação SAPR4 da Sanepar. E o que você achou dessa análise? Diz aqui embaixo o que você pensa sobre essa empresa. Bom, e iniciando o nosso ranking com a empresa Sanepar, vamos dividir em 5 estrelas, uma para cada tipo de indicador: valuation, endividamento, rentabilidade, eficiência e crescimento. Bom, considerei o valuation da Sanepar bastante interessante, o que dá uma estrela para a Sanepar. O seu endividamento também é bem controlado e baixo, então mais uma estrela. A sua rentabilidade é muito boa, mais uma estrela, e a sua eficiência segue em crescimento, também muito positivo, 4 estrelas. Mas aí entra o ponto negativo, o crescimento da empresa. A gente conseguiu ver que ela está ali cambaleando, estava em queda, mas pode ser que volte a uma alta. Então, nesse caso, eu vou deixar com 0 estrelas. Então, num total de 5 estrelas, agora a Sanepar tem 4 estrelas. E essa é a primeira ação do nosso ranking. Então, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante para nós. O seu like ajuda demais o nosso canal. O seu like ajuda realmente o crescimento do nosso canal. Então, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Ajuda a gente a crescer cada vez mais. Então é isso, um abraço e até a próxima!